Senhor, obrigado, Pai. Te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por esse dia, agradecemos por todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. E eu agradeço ao Senhor por todas aquelas, já de antemão, por todas aquelas que verão esse vídeo, analisarão aquilo que temos a comentar e a falar aqui a respeito da Tua Palavra. Senhor, que possamos olhar para a Tua Palavra, Deus, não apenas com o intuito de conhecê-la, mas de praticá-la. Senhor, a Tua Palavra é viva e eficaz e nós sabemos que quando assimilamos ela no nosso coração e ela se torna viva nas nossas vidas, não só as nossas vidas são transformadas, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor também. Paizinho, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar ao coração de cada um que está nos acompanhando. Em nome de Jesus é o que eu peço. Já te agradeço. Amém. Muito bem, vamos lá. Texto aqui, capítulo 13. O capítulo 13, Paulo começa dizendo o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito e a quem honra. Até aqui. Então, essa leitura inicial, depois nós vamos falar a respeito dos outros assuntos, ela inicia aquilo que nós temos para falar hoje a respeito desses textos, né? Capítulos 13 e 14, que vai falar a respeito aqui da obediência às autoridades, da sujeição às autoridades instituídas, e também vai falar um pouco mais adiante a respeito da nossa liberdade e da relação dessa liberdade com o amor ao próximo. Então esses são os assuntos que nós vamos tratar. Especificamente a respeito desse texto que nós acabamos de ler aqui, nós precisamos contextualizar aquilo que estava acontecendo naquele período. Qual é a razão pela qual Paulo escreve e o que estava acontecendo, né? Qual era o relacionamento entre os cristãos e o Império Romano na época. Nesse período, o Império Romano não considerava o cristianismo como, até essa data, né, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, o Império Romano não considerava o cristianismo como uma religião nova. Na verdade, o cristianismo era visto como uma dissidência dentro do judaísmo. Era mais uma seita judaica. Então, naquela época, existiam algumas diferenças de pensamento dentro do judaísmo e algumas secções, né? Chamadas de seitas. E é que a palavra seita tem uma conotação pejorativa, mas a palavra seita significa simplesmente aquele que pensa diferente. Então, dentro do judaísmo, nós tínhamos, né, você tinha naquela época os fariseus, os saduceus, você tinha os zelotes, você tinha os essênios, e aí surgiu esse novo grupo dentro do judaísmo, que eram a princípio chamados de os nazarenos, chamado dessa forma em função de serem seguidores de Jesus de Nazaré. Então, era dessa forma. Um exemplo que nós podemos encontrar disso
está lá em Atos, no capítulo 18, a partir do verso 12, que vai dizer o seguinte: quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então os judeus levaram Paulo diante de Gaio, que era um magistrado procônsul ali da região da Acaia, né? A região da Acaia que hoje é a região da Grécia. E aí, ele vai dizer o seguinte no verso 14, o Galho: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas, como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isto vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Então, aqui é um exemplo. Nós vemos claramente, né, que o judaísmo, o cristianismo nascente, ele não tinha um confronto com as autoridades romanas, muito pelo contrário. Em outro texto, vai nos dizer que é necessário que nós vivamos em paz, que nós respeitemos as autoridades para que nós vivamos em paz. Não afrontemos, como faziam, por exemplo, os zelotes. Os zelotes eram revoltosos, né? Matavam soldados romanos e queriam a independência da sua terra, não é? Mas o cristianismo não. Então é dentro desse panorama. Porque, como eu disse, até aí ainda não havia perseguição dos romanos. Isso vai acontecer posteriormente, alguns anos depois, ou poucos anos depois dessa ocasião em que Paulo escreve as cartas aqui aos romanos, aos coríntios. O Império Romano, as autoridades romanas vão passar a perseguir não somente os cristãos, mas os próprios judeus. Por uma série de fatores que não vem ao caso agora, né? Então, nós temos aqui o cristianismo como uma facção dentro do judaísmo, considerado assim pelas autoridades romanas, como uma religião lícita, né? Que era uma religião lícita. Não tinha problema nenhum professar a fé no cristianismo diante das autoridades. Então, nesse cenário, Paulo vai escrever. E ele vai dizer que é necessário que nós tenhamos respeito e sujeição e honra às autoridades assim instituídas, porque ele vai dizer o seguinte: que todas as autoridades são instituídas por Deus. Agora, nós precisamos compreender corretamente isso que está sendo dito aqui. Deixa eu só ver aqui. Estão falando o quê? Aqui o som está ruim. Muito bem, olha só. Estamos de volta aqui. Eu não sei como é que está aí o som, como é que está a imagem. Aparentemente, parece que está... Aqui para mim está parecendo que está tudo bem. Então eu gostaria de continuar aqui, que agora eu já fiquei na dúvida se vai dar tempo de terminar ou não, né? O capítulo 14, mas enfim, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, o governo humano é estabelecido por ordenança divina, né? E os cristãos, eles devem obedecer às leis, pagar os impostos e respeitar a essas autoridades, como nós estávamos falando anteriormente, a respeito de todos os níveis de autoridade, né? E a sujeição aqui à autoridade, ela é colocada não no mesmo nível, mas a palavra submissão e a palavra sujeição às vezes trazem uma carga de algo que é ruim, como uma subjugação, né? Vamos fazer um paralelo aqui com o caso do marido e da mulher, quando fala que as mulheres devem ser submissas aos homens. Então as pessoas falam que é absurdo, que a Bíblia é sexista, que a Bíblia é machista, e por aí vai, né? Uma série de outros fatores. E não é nada disso que a palavra de Deus diz. Então, quando nós falamos a respeito de sujeição, de honrar, veja que no caso do marido e da mulher, existem funções específicas de ambos dentro de um casamento.
Então a honra à esposa ou a honra ao marido nesse sentido e a submissão, ela está relacionada com o papel que cada um desempenha. Da mesma forma, a sujeição e a submissão às autoridades, elas estão relacionadas com o papel que cada uma exerce. Ou seja, todas as vezes que a autoridade excede os limites da sua atuação, então ele próprio sai fora desse parâmetro estabelecido de sujeição e de submissão e de honra devida. Né? Então, por exemplo, quando um político desvia dinheiro, nós devemos respeitar, nós devemos honrar, porque afinal de contas é uma autoridade, foi Deus que o colocou lá. Não, existem limites, né? São tratados aqui limites, né? A questão que quando a atitude da autoridade, ela se torna injusta e contrária, né, à própria consciência cristã. Então nós vamos ver que existem certos limites. E quais são esses limites? Né? Eu gostaria de ler alguns textos aqui com vocês, lá em Marcos, no capítulo 12, verso 17, que Jesus vai dizer o seguinte: então Jesus disse, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então existem parâmetros estabelecidos para cada tipo de autoridade. Aqui o próprio Deus é colocado como uma autoridade. E para ficar mais claro isso, né, em relação a esses limites, lá em Atos, no capítulo 5, Atos capítulo 5 e verso 29, vai dizer o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então qual é o limite de obediência, qual é o limite de honra, qual é o limite da submissão e da sujeição às autoridades e da obediência às autoridades? É até o limite em que isso não afronta os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então há limites apropriados a essa sujeição. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O que isso significa? Significa que se porventura, se por acaso alguma autoridade, seja ela de que nível for, autoridade civil, autoridade eclesiástica, autoridade social, autoridades sociais, se elas ordenarem ou obrigarem algo que esteja em desacordo com os princípios da palavra de Deus, então essa autoridade, ou a voz dessa autoridade, ou o mandado dessa autoridade deve ser descartado, deve ser desprezado, em prol de se cumprir aquilo que a palavra de Deus de fato diz. Olha, Paulo não vai tratar de pormenores nesse texto. Esse texto não é um tratado completo a respeito de autoridade, de honra e de respeito às autoridades. Não é um tratado completo. É necessário que nós avaliemos o que Paulo está dizendo aqui em conjunto com tudo aquilo que a Bíblia diz a esse respeito, que a Bíblia diz sobre esse assunto. Não é? Então, esta revelação divina, né? Vamos colocar assim, eu tenho um certo cuidado quando eu uso essa expressão revelação, porque parece que é algo novo, né? Parece que é algo que eu acabei de receber aqui da parte de Deus e não tem nada a ver com isso. Mas é algo que nós somos iluminados aqui, então, pela palavra. Né? Então, vou usar essa palavra de novo, né? Essa revelação que Paulo nos traz aqui, ela está relacionada muito mais com as atitudes de nós cristãos em relação às outras pessoas. Então, primeiro, em relação às autoridades. Primeiro, em relação a Deus. Segundo, em relação às autoridades. Terceiro, em relação a todas as pessoas. E quarto, em relação aos irmãos. Perceba que isso vai nos capítulos 12, 13, 14 e 15. Vocês vão lembrar que na aula passada nós começamos o capítulo 12, que é uma porção mais prática,
daquilo que Paulo traz dentro da sua carta. Até o capítulo 11, o contexto é mais doutrinário, é mais teológico. E no capítulo 12 em diante, então, ele vai falar a respeito da vida cristã de fato. E aí, quando ele fala a respeito da vida cristã de fato, né, de nós colocarmos em prática aquilo que ele estava falando nos capítulos anteriores, ele começa o capítulo 12 falando que nós então recebemos uma nova vida. E nós devemos nos comportar de acordo com essa nova vida. No capítulo 12 ele começa falando a respeito de dons espirituais, começa falando das virtudes que são recomendadas a todos os cristãos. Aí ele vai falar então em relação à nossa atitude em relação a Deus, então uma atitude de nível vertical, e depois ele vai tratar da horizontalidade desses relacionamentos. Então, em relação às autoridades instituídas, em relação a todas as pessoas que convivem conosco, e depois, mais especificamente, lá no capítulo número 15, a bem da verdade ele começa isso no 14, né? O capítulo 14 e o capítulo 15 até o versículo 13, ele vai falar a respeito do relacionamento com o cristão, como cristão dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Então são vários níveis de relacionamento. E ele começa aqui no capítulo 13, ele fala no capítulo 13, então, a respeito desse relacionamento com as autoridades. O que eu estou querendo dizer com isso? E o que nós assimilamos aqui em relação a essas questões? Nós não devemos olhar para aquilo que os outros fazem. Nós devemos pensar naquilo que nós fazemos e analisar se o que nós fazemos, falamos e pensamos está de acordo com aquilo que a Bíblia exige de nós como cristãos. Por exemplo, no capítulo 14, eu vou avançar um pouquinho, depois eu volto. No capítulo 14, vai falar a respeito de julgamento. Vai falar a respeito de julgamento. Que nós não devemos julgar aos outros. Olha, mas espera aí, isso parece estar em contradição com algo que o próprio apóstolo Paulo diz, em outro momento, que é necessário nós julgarmos. A Bíblia manda que nós julguemos, 1 Coríntios capítulos 12 a 14. 1 Coríntios capítulos 12 a 14, vai falar a respeito de dons espirituais. Lá está dizendo que nós devemos julgar as profecias. Ora, se nós devemos julgar, inclusive, os dons espirituais, nós devemos julgar aqueles que fazem mal ao corpo de Cristo, como aqui ele está dizendo que nós não devemos julgar? Então aqui nós precisamos contextualizar e ver que Paulo está tratando de coisas diferentes. Quando ele fala a respeito do julgamento, lá em Gálatas, por exemplo, olha o tom que Paulo usa na carta aos Gálatas. Ele usa um tom duro, um tom pesado ali contra a igreja, contra os cristãos. Por quê? Porque eles estão abandonando o evangelho e se deixando seduzir por certas questões menores. E aí eu vou fazer menção, por exemplo, aqui de uma aula, professor Avanço, professor Ricardo Colite e eu tivemos em algumas aulas passadas, falando a respeito da judaização da fé cristã. E algumas pessoas criticaram, dizendo o seguinte, que coisa feia, usando a graça de Deus para criticar outras igrejas, e nós não criticamos em momento nenhum outras igrejas. É claro que em relação aos assuntos que nós tratamos, automaticamente as pessoas assimilam de qual igreja nós estamos falando. Quando nós falamos, por exemplo, da questão do sábado. É claro, já vem à mente imediatamente qual é a igreja. Mas o nosso intuito não é de menosprezar as pessoas e de atacar as igrejas, mas de atacar doutrinas que são erradas de acordo com a palavra de Deus. E a questão não é guardar ou não guardar o sábado. Nós até dissemos isso na nossa aula. Há algum problema em guardar o sábado? Paulo está impedindo que as pessoas guardem o sábado? Não. O problema não é esse. O que nós falamos foi o quê? Foi que a doutrina que coloca a guarda do sábado como essencial à salvação.
Então isso nós estamos alterando completamente aquilo que a palavra de Deus diz, que a salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, que nos é dada pela graça de Deus e não por meio de obras. Se eu digo que eu tenho que fazer alguma coisa para aperfeiçoar a salvação, então eu estou incorrendo em erro, em heresia, porque aí eu fujo daquilo que a doutrina central nos diz, né? Mas esse não é bem um assunto, né? Mas o que eu gostaria de comentar aqui é o seguinte, lá em Gálatas, né, 4,16, Paulo vai dizer o seguinte, verso 16, ele vai dizer assim, ó, será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Então, olha, nós não estamos falando aqui, ou lá na aula não estávamos falando a respeito, ou melhor, nós não estávamos, o nosso intuito não era fazer inimigos ou ofender as pessoas, mas expor aquilo que a palavra de Deus diz, para vacinar as pessoas a não se deixarem seduzir por isso, porque tudo parece muito bonito, tem aparência de piedade, mas essas coisas não acrescentam em nada, não agregam em nada. Então, quando os elementos judaicos ou rituais judaicos tentam ser inseridos dentro do culto cristão como essenciais à salvação, e esse que é o ponto, essa que é a questão, como essenciais à santificação, como forma ou maneira de que as pessoas, quando cumpridas esses requisitos, essas coisas, esses rituais, elas se tornam mais espirituais, se aproximam mais de Deus. Não. Aí foge daquilo que a palavra de Deus diz. Inclusive no texto aqui de Romanos, isso vai ser colocado num determinado ponto e nós vamos chegar lá um pouco mais à frente. Talvez na aula que vem, talvez não na aula de hoje, porque a gente teve um pequeno atraso em função de questões técnicas, não é? Então, quando ele vai falar aqui a respeito desse julgamento, de não julgueis, ele está falando em relação à questão da consciência. E nós precisamos analisar esse texto dentro do seu contexto. Está falando em relação à consciência, no que diz respeito a nós amarmos o nosso irmão a ponto de compreendermos as suas fraquezas, de compreendermos as suas falhas, de compreendermos as suas dificuldades e agirmos de acordo a auxiliar e não a servir de tropeço. Porque quando eu sirvo de tropeço, então aí eu já não estou mais agindo com amor. Porque aí já não traz mais edificação. Agora, a edificação não é você só passar a mão na cabeça da pessoa, naquilo que ela fala, tadinha, ela não sabe. Não, a edificação, inclusive, ela vem a partir do momento em que nós orientamos a abandonar o erro, a abandonar os pensamentos errados e fazer aquilo que é correto, de acordo com a palavra de Deus. Então, fazendo essa transição aqui do respeito às autoridades, né? Então, o que o apóstolo Paulo está falando ele está falando com cristãos. Ele está falando com cristãos, ele não está falando com pessoas que não são cristãs, está falando com cristãos. Então, ajam de acordo com aquilo que vocês são. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. E é o mesmo discurso que João Batista tem quando ele está acusando lá os fariseus. Quando, lá em Marcos capítulo 3, versículo 8, João Batista está se dirigindo aos fariseus, o que ele diz? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, ajam de acordo com aquilo que vocês são. Capítulo 13, verso 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Revistam-se do Senhor. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, nós já nos revestimos de Cristo, na verdade. Quando aceitamos ao Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador e Senhor, nós já nos revestimos de Cristo. Já temos uma nova vida, é isso que ele está dizendo, né? Aí vai amarrar toda a informação que vem nos capítulos anteriores, desde o capítulo 1. Veja que um texto-chave de Romanos é o capítulo 1, verso 17.
O justo viverá por fé. Pela fé, então, o justo viverá. E aí ele vai desenvolver a questão da fé, a questão da justificação, que não é por obras. Então a justificação vem exatamente pela fé. Então, a partir desse momento, nós já nos revestimos de Cristo. E a palavra revestir aqui, ela indica você se despir do velho e se vestir do novo. Então, é vestir novamente. Não algo que é colocado por cima como uma capa, mas algo que é colocado como algo novo. Imagine você com uma roupa velha e suja. Você se despe dessas roupas e coloca uma roupa limpa. Então, esse é o sentido que nos é dito aqui. Então, nós devemos nos revestir de Cristo, compreender, melhor dizendo, que nós nos revestimos de Cristo e agirmos conforme aquilo que agora nós somos de fato, como filhos de Deus, como eleitos de Deus em Cristo, segundo a presciência de Deus, como nos diz lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Então, aqui quando ele vai dizer isso, ele vai dizer dentro do seguinte contexto, verso 8, capítulo 13 e verso 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. E aí ele vai dizer, que dos mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice. No verso, nesse mesmo verso, ele vai dizer assim, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. E verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E isso está exatamente de acordo com aquilo que Jesus mesmo disse. Olha, toda a lei se resume em 2 mandamentos. Ama ao teu Deus sobre todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui só um comentário. Quando ele fala toda a lei, do que ele está falando? Será que ele está falando apenas dos 10 mandamentos? Não. Ele está falando de toda a lei. Esse esforço que algumas pessoas têm de resumir a lei simplesmente aos 10 mandamentos, ela vem trazer um contexto, colocando isso como a lei moral, a lei mais importante, a lei moral. E é claro que o decálogo ele tem uma importância singular dentro do contexto religioso, judaico, Mas até hoje, se você perguntar para um judeu quantos são os mandamentos, ele não vai dizer que são 10. Ele vai dizer que são 613 mandamentos. A lei, os mandamentos da lei de Deus se resumem em 613 mandamentos. E quando Jesus diz que toda a lei se cumpre, se resume, melhor dizendo, não que se cumpre, mas se resume em 2, ele está dizendo o seguinte, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, acima de mim mesmo, acima da minha família, acima do meu trabalho, acima de tudo aquilo que eu tenho, acima de todas as coisas. E se eu amar o meu irmão da mesma forma como eu amo a mim mesmo, ou seja, aquilo que eu quero para mim é aquilo que eu vou fazer para o meu irmão, eu não vou descumprir nenhum desses mandamentos. Porque eu amo a Deus de uma tal forma que eu farei de uma forma automática de uma forma natural, aquilo que a lei prescreve. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar ninguém, eu não vou roubar ninguém, eu não vou cobiçar nada que é do outro. Eu não vou fazer nada que vai contrariar nenhum desses mandamentos. Então, por isso que Jesus fala, e aqui Paulo diz exatamente isso. E a base de tudo é o amor, então. E por que a base de tudo é o amor? Eu acho muito interessante a gente fazer um paralelo aqui com aquilo que diz a carta aos Coríntios, no capítulo 13 da carta aos Coríntios. No capítulo 13, ele vai falar a respeito do amor, das características do amor. E por que esse texto está inserido lá? Porque Paulo começa a falar no capítulo 12 a respeito dos dons espirituais, que existia um problema lá em Corinto, não vale a pena, não é que não vale a pena, não cabe aqui agora a gente entrar nesse pormenor da carta aos Coríntios propriamente, mas ele começa o 12, verso 1, dizendo assim, irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito das coisas espirituais. Em uma das versões está escrito assim,
E ele vai descrever, falar a respeito dos dons espirituais. E encerra isso no capítulo 14. E ele recheia, né, os 2 capítulos com o capítulo 13, que é exatamente o amor, colocando o amor com base para o exercício dos dons. Então veja que o amor é base para o exercício dos dons, o amor é base para o meu relacionamento com Deus, o amor é base para o meu relacionamento com o próximo, né, sendo ele alguém próximo no sentido de ser um amigo ou parte da família, mas inclusive ele fala a respeito dos inimigos. Então ame os seus inimigos. Então amar os inimigos significa pagar o mal que lhe foi feito com o bem. Então o mal, a atitude, não é ação e reação na mesma medida, na mesma proporção. Sabe aquela lei da física, né? Que toda ação gera uma reação igual e contrária? Não cabe aqui para o cristão. Porque ele não deve agir dessa forma, muito pelo contrário, ele deve pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Então o amor é base para o meu relacionamento com todas as pessoas, inclusive os inimigos, e o amor é base para o meu relacionamento com o meu irmão. Agora falando aqui no contexto espiritual, no contexto da igreja, no contexto do corpo de Cristo. Aqueles que fazem parte do mesmo corpo. Então aqui ele vai dizer que eu devo amar. E ele coloca, no final aqui do capítulo 13, nesses últimos versículos, ele coloca uma razão pela qual nós devemos agir dessa forma, né? Então, aliás, ele coloca 2 razões, né? A primeira razão, ela está relacionada com aquilo que nós somos agora de fato. Então acabamos de comentar aqui a esse respeito, né? Quem nós somos de fato? Revestidos então de Cristo. Devemos produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, agir de acordo com aquilo que nós somos a partir de agora. Não agir com inveja, não agir com dissensões, contendas, com palavras torpes. Então nós não devemos mais agir dessa forma. E um segundo ponto é o que está no verso de número 11. Ele diz assim, ó: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E aqui é algo maravilhoso, né? Porque algumas pessoas, aqui ele está falando a respeito da volta de Jesus, né? A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo vai dizer que nós seremos transformados, né? Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Aliás, eu vou abrir, né, para fazer a leitura do texto, para não correr o risco aqui de citar o texto errado. Então, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. E aí, lá em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Deixa eu ver se eu estou falando corretamente. Muito bem, olha, eu não vou... Me fugiu aqui agora, né? Porque na verdade eu não estava nem na pauta aqui da aula, mas é que me veio à mente agora, né? Capítulo 4, agora sim, aí achei. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós seremos, quando a volta de Jesus, seremos arrebatados aos ares para o encontro com o Senhor Jesus. Então ele diz que esse dia está próximo, muito mais próximo do que no dia em que nós cremos. Algumas pessoas dizem que falam, será que Jesus vai voltar? Porque tanto tempo, né? Faz 2000 anos que existe essa conversa, ou quase 2000 anos que existe essa conversa de que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. E todo mundo fala que vai ser agora, nessa geração que está próxima. Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu acho interessante. Deixa eu só achar essa frase aqui, que também não estava no script, né? Mas que eu acho interessante aqui a gente falar a respeito, que ele vai dizer o seguinte, as Escrituras deixaram todo o assunto, pelo que eu vejo, com uma indefinição intencional, para que possamos estar esperando a vinda de Cristo e para que possamos estar vigiando a espera da sua vinda, em qualquer hora e em todas as horas. Ele pode vir somente daqui a 1000 anos. Ele pode vir essa noite. Ou seja, nós devemos esperar a volta de Jesus a todos os momentos, a todo instante. E agir de acordo com essa esperança, agir de acordo com isso que nós cremos, agir de acordo com a nossa fé. Então, esse é o sentido daquilo que Paulo está dizendo aqui. E relacionado a essa crítica que se faz, mas será que ele vai voltar mesmo? Já passaram-se aí quase 2000 anos, eu não sei não, né? E aí as pessoas começam a descrer a respeito disso. E eu digo o seguinte, olha, nós temos uma vantagem em relação àqueles irmãos que eram contemporâneos do apóstolo Paulo e ao próprio apóstolo Paulo. Nós estamos mais perto da volta de Jesus, ou pelo menos quase 2000 anos mais próximos do que eles estavam à época em que isso foi escrito. Nós estamos mais próximos da nossa redenção final do que estávamos quando cremos, quando aceitamos a Jesus, quando iniciamos a nossa caminhada cristã. Então, a volta de Jesus, ela é eminente e iminente. Eminente, dada a importância desse evento para nós. É iminente, porque ela pode se dar a qualquer instante, a qualquer momento. Queridos, eu teria, na verdade, preparado aqui falar algo mais, mas em função dos problemas técnicos aí gerados, né? Infelizmente, nós não vamos conseguir encerrar esse trecho aqui, o capítulo 14, né? Falamos apenas aqui a respeito do capítulo 13 e uma pinceladinha do 14, na verdade. Mas na aula que vem nós vamos falar, então, dando continuidade aqui, né, nesses dois capítulos. Nós temos ainda o capítulo 14, então 15 e 16. Capítulo 16 é um pouco mais tranquilo, né? E aqui, só para antecipar, né, nós vimos que no capítulo 12, o título, lembrem do que eu falei, né? O intuito de Paulo aqui é mostrar de que forma que nós devemos agir em determinadas circunstâncias. O cristão deve agir. No capítulo 12 ele vai dizer, poderia ser colocado o título como o servo cristão, de que forma nós devemos servir. O capítulo 13 vai falar a respeito, poderia ser colocado, né, como título, né, o cidadão cristão, de que forma o cidadão cristão ele deve se comportar diante das autoridades e diante das pessoas da sociedade. Do capítulo 14, no trecho do 14, que vai até o capítulo 15, versículo 13, poderia se colocar, então, a questão de como deve agir o irmão cristão. Então, um relacionamento, primeiramente lá com Deus, segundo com as autoridades, terceiro, com toda a sociedade, quarto, com os próprios irmãos aqui na igreja. Nós, como cristãos, como devemos agir? É só ler aqui capítulos 12 em diante da Epístola aos Romanos que nós vamos compreender. Mas nós vamos voltar então na aula que vem para falar um pouco mais a esse assunto. Peço
Desculpas aqui pelos problemas técnicos, né? Mandando aqui um abraço a algumas pessoas, aqui a Luciane Piovesan, que também nos acompanhou, né? A Fátima Barbieri. Deixa eu ver quem mais aqui diferente que mandou mensagem. Eu acho que aqui nessa transmissão foi só isso. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar o seu domingo, a sua semana, que você tenha uma semana abençoada, que nós possamos refletir a respeito da palavra. Então fica aí, lição de casa. Leitura, Romanos, capítulos 12 a 15. 12, 13, 14 e 15. 4 capítulos. Dá para ler rapidinho aí. Mas não é ler assim corrido. Né? Leia meditando naquilo que está escrito. Ponderando a respeito daquilo que o apóstolo Paulo está realmente nos ensinando. Tá bom? Então vamos orar aqui para nós encerrarmos mais essa aula. Paizinho, eu louvo ao teu nome, te agradeço, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder falar a respeito da tua palavra. Senhor, abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão ouvindo e vendo esta aula. Abençoa aqueles que verão ainda futuramente, ó Deus, que todos nós possamos compreender a nossa posição diante do Senhor, a nossa posição como cristãos, como sal, como luz aqui nesta terra, e que possamos agir de acordo com aquilo que de fato nós somos, filhos amados do Senhor. Abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus e que tudo seja para honra e glória do teu nome hoje e para sempre. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe, fiquem na paz, uma boa semana a todos e querendo Deus, semana que vem estaremos de volta aqui. E não se esqueça.